Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aqui, galera, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte de Rizek aí com outros comentaristas analisando esse jogo aí entre Flamengo e Grêmio, né? O Flamengo venceu por 2-0 com 2 gols de Arrascaeta fora de casa, né? E é líder do Brasileirão. Nessa entrevista aí, né, nesses comentários aí, o Flamengo é bastante elogiado aí, né? Ainda mais por ter vencido 2 jogos fora de casa. Vamos ver aí o que a imprensa falou. Sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Que hoje separa o Grêmio do Flamengo. Então, assim, o Flamengo aproveitou a fragilidade do Grêmio e, cara, jogou como se estivesse em casa, assim, né? O Grêmio não foi páreo para o Flamengo ontem. Ô, Rizek, eu falei naquela arte, e essa arte aqui comprova de novo uma discussão que está acontecendo e no jogo que tu assistiu foi colocado em pauta, que é o número de estrangeiros, né? O alto número de estrangeiros. Nessa imagem também. No Grêmio ali, 1 brasileiro e 3 estrangeiros, e no Flamengo, 1 brasileiro e 3 estrangeiros. Mas, enfim, o Flamengo e Grêmio hoje estão em prateleiras diferentes. Não vamos falar de clube, de história, porque isso não tem nada a ver, mas em termos de presente, de jogo... Nos últimos 18 jogos, o Grêmio tem só 3 vitórias contra o Flamengo. De elenco, de organização tática e de desempenho. Tudo. O Flamengo, ele está muito acima do Grêmio. O Grêmio, no começo do ano, eu fiz alguns jogos do Gauchão, mas, como o Lino falou sobre o Palmeiras, de início, era o início. Me causou uma impressão muito boa. Muita intensidade, um time compacto, organizado, mas foi foi fogo de palha. Não conseguiu se manter e agora está o oposto daquele time. Jogadores tecnicamente muito abaixo. O Pavão era um que eu sempre acreditava, era um cara que eu joguei contra ele no Boca em 2018, mas a carreira dele, em vez de continuar uma progressão de crescimento, ela desceu e tu vê que ele quer, que ele se esforça, mas tecnicamente ele não consegue entregar. O Quinteiros, na minha opinião, também usando peças que podem não ser grandes peças, mas em funções que tiram ainda mais rendimento, né? Então, assim, o Grêmio hoje está num momento muito difícil. Como o Lino falou, tem um adversário difícil, chato, no meio de semana, e aí tem a prova de fogo no final de semana, que é o Grenal. Ontem foi assustador ver o Grêmio. Não tem sido algo sedutor ver o Grêmio, mas me parece que ontem chegou ao auge. Pela pouca competitividade. Eu fico com a impressão, quando a câmera pegava o Gustavo Quinteiros à beira do campo, a impressão que ele me causava era de perplexidade do que estava vendo. É claro que se ele não é um técnico que esteja satisfeito com o que ele vê em campo. Agora, há uma dificuldade dele convencer os seus jogadores sobre o que ele quer fazer. E é uma outra dificuldade dos jogadores acreditarem no que ele está dizendo. E um Flamengo mordido, porque vinha de um resultado desastroso no meio da semana, com uma necessidade de dar a volta por si, uma vontade, uma fome. Mas um adversário, eu acho que causou muita espécie no jogo de quarta-feira, porque a maioria dos jogos dos adversários que o Flamengo enfrenta no Maracanã, a maioria não tem a postura que o Deportivo Córdoba teve. A maioria não joga como o Deportivo Córdoba, principalmente as equipes brasileiras. As equipes brasileiras, quando vão enfrentar o Flamengo no Maracanã, elas já entram intimidadas, elas já entram acuadas, elas já entram assustadas e no inconsciente aqui pensando assim, daqui a pouco a gente vai levar um gol. O Deportivo Córdoba não atuou desse jeito. E o Grêmio ontem, a facilidade, e lendo a entrevista do Felipe Luiz, eu li hoje no GE. Globo, ele não diz isso de uma forma muito explícita, mas ele se surpreendeu com a facilidade que o Flamengo teve no início do jogo. E quem viu a partida era incrível, porque o Flamengo saía tocando diante do olhar passivo, aquela marcação passiva. E assim, o Grêmio é um clube de características históricas marcantes. E essa passividade na marcação não combina com a história do Grêmio. Não combina. É raro. O Grêmio já teve times péssimos, times ótimos, mas assim, times que sempre combateram né? Sim. E esse Grêmio que ficou assistindo, dando espaço. Era um espectador privilegiado porque estava em campo vendo o Flamengo jogar. Não, e tem a ver com ideia mesmo, né? Que ideia maluca é essa de querer marcar o Flamengo com Cristaldo, Edenilson, Pavon lá na frente? Jogadores que até são bons, mas
O time do Flamengo tem facilidade para costurar, para sair de pressão. E não são jogadores que exerçam tanta pressão assim, ou que pelo menos tenham velocidade para acompanhar, pressionar. O time do Flamengo escapa. E aí você toma um gol cedo. Tenta manter pressão, tenta manter intensidade no jogo. Você vai jogar o Flamengo? Não jogou o Grêmio. Como destacou o Maestro Júnior na transmissão da Globo, isso ficou claro até no segundo gol, sempre tinha um toque para trás do Flamengo. E era proposital, que era para chamar esse Grêmio. Vem, Grêmio! Aí o Grêmio ia. Opa! Aí nas costas, aquela avenida. Vou rodar os 2 gols desde o começo, porque eu acho que são 2 gols muito bonitos. Né? Diferentes, mas 2 gols muito bonitos do Arrascaeta. Está aqui o primeiro. Os 2 vão concorrer a gol da rodada. Ó, a bola vai sair do Rossi. O Flamengo usa muito o Rossi para isso. Muito, o Rossi né? pisa que nem futsal. Pisa, fica chamando. Olha lá, o Grêmio está todo lá no campo de ataque. Todo lá. Time inteiro do Grêmio. Time inteiro do Grêmio. Aí quando você abre o olho, o Flamengo está lá te jantando. Ó. Michael, o erro de marcação, a Arrascaeta muito feliz, dribla o goleiro, 1-0. 1-0. Olha como tem campo, né? Olha o espaço. Olha como tem campo. Sim, sim. O time inteiro estava no ataque, né? O time inteiro no ataque. Baita gol, para mim, né? Baita gol, pelo menos. É muito fácil. Muito fácil. Foi um jogo que o Flamengo não teve, enquanto a bola rolou, nenhuma dificuldade. Nenhuma. E aí o segundo, que vai ter esse toquinho para trás, numa jogada muito bonita. Né? Acho que o segundo é mais bonito até do que o primeiro. Eu também acho. O segundo é mais bonito ainda do que o primeiro. Né? Olha lá, o Flamengo vai recuando, toca pro Rossi, vai chamando o Grêmio, fica lá atrás. Vem, Grêmio, vem, Grêmio. Não, e o Grêmio vinha, mas por vir, porque a saída era... Claro, o Grêmio tinha que ir, né? Porque estava perdendo. A pior coisa que tem é tu ter que marcar pressão a meia boca. Pois é. 1 ou 2 na dúvida, aí... Você tá na rodinha o tempo todo. Cara, parece um gol de adulto contra criança, né? As crianças ingênuas, o adulto fica chamando, vem, vem, aí as crianças vão. Eu não sei. O adulto vai lá, eu jogo muito com criança hoje em dia, né? Parece gol de adulto contra criança. Sinceramente, André, eu não sei o que a diretoria do Grêmio está pensando, mas o que eu imagino é o seguinte, a diretoria do Grêmio, no mínimo, ela tem que chamar o Gustavo Quinteiro para uma conversa e dizer assim, olha, a coisa não estou aqui dizendo que tem que demitir, nada disso, não é o meu papel. Eu estou só dizendo o seguinte, você tem que chamar, não é para Fernando dizer assim, olha, não está funcionando, nós não estamos indo por um bom caminho. Porque esse jogo de ontem, ele foi apenas o destampar de uma chaleira de um Grêmio que está sobrevivendo na Copa do Brasil por causa do Thiago Volpi. Isso que eu ia pontuar. A gente não tá falando, mas pô, foi contra o Flamengo, Não, as 2 passagens na Copa do Brasil foram... A vitória sobre o Atlético Podemos Mineiro. até rodar Também? a temporada do Grêmio até aqui, vamos rodar. Porque assim, o Grêmio tem 2 classificações nos pênaltis contra times de divisões inferiores. E o Atlético Mineiro, a vitória com o Thiago Volpi. Exato. E o que aconteceu na chegada do Volpi no Grêmio? Uma contestação absurda. Mas não fosse ele, não estava vivo na Copa do Brasil. Sim. E aí o técnico claramente não entendeu ainda onde ele está, porque ele falou que não entende o drama. Pô, o Grêmio está vivo na Sul-Americana, então, 2 atuações ruins, 2 vitórias, mas o Grêmio está vivo na Copa do Brasil, 2 classificações heróicas contra São Raimundo e Atlético. E no Campeonato Brasileiro, uma vitória sem grande desempenho contra o Galo. Vivo, está sobrevivendo. Está sobrevivendo. Eu vou citar o rival, porque às vezes me parece que os clubes, especialmente e 2 derrotas no Rio Grande do Sul, que tem Ceará e Flamengo. Tem algumas particularidades. Me lembra um pouco quando o Internacional trouxe o Cacique Medina. O Cacique Medina não foi alfabetizado em que é dirigir um time no Rio Grande do Sul. A mesma impressão eu tenho do Gustavo Quinteiro. Não alfabetizaram o Gustavo Quinteiro, não deram um briefing sobre, você vai trabalhar num clube, aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós temos uma rivalidade, aqui tem um peso isso, tem peso isso, tem peso aquilo. Está vindo por lugar dos maiores treinadores da história, o maior jogador da história do clube, que tem uma estátua na frente. Exatamente. E ele saiu, então... Até entender o que é Rua da Praia demora. Então, aí o dirigente não faz esse curso brevíssimo que seja de alfabetização sobre onde você está e o que isso aqui envolve. Então você chega, como você trouxe agora, André, e diz assim, não estou entendendo. Não, meu amigo, tem pânico porque perdeu o Grenal no final do campeonato, poderia ser o 8º título. Tem pânico porque se classificou na Copa do Brasil nos pênaltis, porque se não fosse o Thiago Gol. Tem pânico porque vence. Ele não consegue entender
que o torcedor olha e fala assim, venceu o Galo na estreia, mas venceu jogando mal. A primeira coisa que o torcedor gremista fala é, venceu, mas jogou mal, não jogou nada. Até acho assim, perder o Grenal hoje é a lógica, né? O Inter é muito melhor do que o Grêmio, muito melhor. Não, é a lógica. O problema é você precisar gastar a sua imortalidade contra times como o Atlético. Guarda isso para duelos contra o Flamengo, Palmeiras. Com todo o respeito, contra o Atlético e o São Raimundo, não é para gastar a sua imortalidade, ter o jogo da sua vida, né? Ou mesmo na Sul-Americana. Então, assim, o desempenho está ruim mesmo e vai comprovando aquela máxima dos últimos anos do Grêmio. Tá ruim com o Renato? É pior sem ele, cara. Não, pois é. Tá ruim com o Renato, fica pior sem ele. Todo ano é assim, cara. Tá ruim, não aguento mais o Renato. Não renova, ele vai embora. Rizek, eu tenho uma teoria... Eu sou do Rio Grande do Sul, tenho muitos amigos lá, então acabo conversando muito com eles. O Renato, óbvio, fez trabalhos incríveis no Grêmio, fez muito bem pro Grêmio, mas é a questão do equilíbrio, né? E é difícil com um cara do tamanho do Renato tu achar esse equilíbrio. Porque o Renato, ele domina todos os processos dentro do clube, né? Tudo. Desde a logística, nutrição, tudo tem que passar pelo Renato. E isso, até um certo ponto, é bom, ok? Te entrega resultados. Mas o clube nunca pode deixar isso sem ter um planejamento paralelo. Para que quando o Renato saia, tu não fique órfão dos processos, né? E aí entra o Quinteiros, que como o Paulo falou, não foi alfabetizado, não conhece como é que funciona, e ele não tem praticamente ninguém para mostrar como funciona. Ele não tem um GPS lá dentro. Então assim, é bem complicado. Por isso que o ideal é o clube ter uma organização, né? O clube ter os processos e o treinador se inserir dentro. E aí é mais uma dificuldade, a gente estava comentando. Como são essas entrevistas para tu conseguir trazer um treinador? Como que tu contrata o treinador, né? Por nome, por estilo de jogo, por metodologia? É difícil, é complicado. E assim, é evidente cada vez mais... Primeiro que tem um detalhe, né? Que incomoda muito, o Fernando sabe disso melhor do que qualquer um de nós. O sucesso do Internacional ecoa no Grêmio. Ainda mais dirigido por um ex-gremista que fez história no Grêmio, que é o Roger. Segundo, percebe-se claramente que o Quinteiros está meio sem entender o que está acontecendo. O Quinteiros está meio ali, tipo, calma, perdeu para o Flamengo. Para o Quinteiros, perder para o Flamengo é um resultado normal na medida em que o Flamengo é candidatíssimo a não só o título do Campeonato Brasileiro, como Libertadores e Copa do Brasil. E do outro lado, tu tocou no ponto agora, e do outro lado, se falta percepção, entendimento para o Quinteiros, do outro lado, tu olha, tem o quê? O Roger, que conhece a Aldeia. Tem Paulo Paixão. Exato. E do outro, e tem quem do lado deles? D'Alessandro. Então, olha como é que está estruturado o rival. O rival está estruturado com especialistas de futebol do Rio Grande do Sul. Eles conhecem, eles têm a sensibilidade de saber como é que aquilo funciona. Olha, eu acho que a rodada para Flamengo e para Palmeiras comprovou, na minha opinião, pelo menos, que a gente tem que ter uma régua diferente para avaliar tropeços dos dois times. Passa pano mesmo, como queiram. Então, assim, o Flamengo teve, para mim, uma noite desastrosa, um resultado horroroso contra o Central Córdoba. Mas, assim, é uma noite fora da curva. Né? Você não tem que fazer muita espuma, porque, assim, a chance de recuperar é muito grande. E o Palmeiras, que vinha tendo uma temporada abaixo, também, cara, assim, calma. Torcedores, calma. Como bem dizia a Leila, porque assim, a comissão técnica já demonstrou a sua capacidade, os jogadores já demonstraram a sua capacidade, não é possível que uma hora não fosse encaixar o Palmeiras, que é assunto para daqui a pouquinho. Então eu acho assim, tratar tropeços de Flamengo e de Palmeiras, eu trato de um jeito diferente do qual eu trato o tropeço do Santos, do Grêmio, porque eu sei de onde o Flamengo e o Palmeiras vão tirar para se recuperar. Mas, André, né? Isso não vai acontecer. No caso do Flamengo, às vezes, por exemplo, a reação ao jogo de quarta-feira, foi uma noite ruim e de um adversário que jogou muito bem. E vai ser difícil o Flamengo enfrentar no Maracanã adversários que joguem com a organização e a determinação que jogou o Central Córdoba. Mas aí vem o resultado inesperado e é tratado como se o Flamengo fosse um time imbatível. Não existe time imbatível no mundo. E aí você vai para a entrevista do Felipe Luiz, mais uma vez, uma boa entrevista do Felipe Luiz, em que ele admite que na quarta-feira cometeu erros, mas trazendo para o jogo de ontem, mostrando a capacidade dos jogadores de superarem o que aconteceu quarta-feira e terem
uma atuação dominante no jogo de ontem. Isso vai acontecer. O que não pode hoje em dia é você sucumbir à chuva de críticas que toda derrota traz. Toda derrota hoje, ela é analisada do seguinte: está tudo errado, não serve para nada, onde já se viu, como se no futebol existissem equipes que só pudessem ganhar. Flamengo e Palmeiras só podem ganhar. Eles não podem perder, porque quando eles perdem, nada presta, está tudo ruim. Não é isso. É claro que o Flamengo teve erros e os cometeu na noite de quarta-feira. Vai cometer outros, o Felipe Luiz falou isso ontem na entrevista. Nós vamos perder outros jogos. Isso é absolutamente normal. O Flamengo não é um time imbatível, como o Palmeiras não é time imbatível, como, aliás, no mundo não tem time imbatível. Agora, o importante é, em cada derrota, você não entrar com a cabeça baixa no jogo seguinte, e foi isso que aconteceu ontem no Flamengo. Falar do Arrasca, ele não jogou a estreia, né? Ficou de fora contra o Inter, não estava fazendo uma grande partida contra o Vitória, aí achou um gol, um golaço no Barradão, e a gente estava se questionando, cara, fisicamente, será que ele vai voltar? A Arrasca passou por uma cirurgia no joelho no fim do ano passado, esse é o gol contra o Vitória, e é normal que haja uma dúvida física, porque do talento dele, não vou nem colocar em discussão, porque é óbvio, ululante, a qualidade dele. E o jogo que ele fez no Sul, será um indicativo de que o Arrasca está de volta, Carlos Eduardo Lino? Fisicamente e tecnicamente inteiro? O Arrasca está discutindo contrato, apesar de ter contrato até 2026, né? Se eu sou o Flamengo, eu seguro bastante agora, né? Segura, conversa, deixa o Arrasca mostrar que ele está a fim de ficar até o final da vida no Flamengo, como ele está falando, que ele quer realmente renovar esse contrato, mas dá uma segurada, tal, administra isso. Que jogador em fase de renovar contrato, deve ser alguma coisa inconsciente que dá nos caras, assim, eu não sei o que acontece. Eu tenho um do meu lado que já deve ter visto muito esse tipo de Você história. voava em fim de contrato? Eu renovei, eu fiz besteira. Eu renovei um mês antes da final da Copa do Brasil, de 2015. 15? Aí depois eu falei com o Paulo Nobre, falei, pô, Paulo, você já esperado um pouquinho mais, né? Imagina, cara, quanto que não valia depois da final contra o Santos? Mas é claro que não é só isso, é a capacidade técnica de um jogador muito acima da média. Então, mas é legal que tem esse tipo de ambiente assim. É que eu gostei, assim... Que o cara queira ficar. Contra o Vitória, ele me pareceu muito limitado fisicamente. E ontem, não sei se foi o Grêmio que... Mas limitado fisicamente, você viu a dividida dele contra o Vitória, não, carregou assim, a bola, fez aquele golzinho de Sim, bico, assim. Mas foi um lance muito isolado, né? Ele não fez um grande jogo contra o Vitória. Ontem ele fez um grande jogo, não só pelos gols, ele fez um grande jogo. E, cara, torça para que esse seja o padrão físico dele, que ele tenha voltado bem. A projeção é para assim, certamente Felipe, a comissão técnica estão pensando nessa escada que ele vai subindo para chegar no Mundial de Clubes muito bem. Eu tenho assim a percepção que o Flamengo acredita, e essa crença não é infundada, que pode fazer um bom Mundial de Clubes. O que você considera um bom Mundial para um time brasileiro? Chegar, de repente, se classificar na fase de grupos e, de repente, dependendo do confronto após essa classificação na fase de grupos, quem sabe vencer esse adversário. Eu penso assim também, chegou nas quartas para um time brasileiro, ficou entre os 8, cara, parabéns. Exato. Cara. Cumpriu o papel, o que vier Cumpriu depois. o papel. E o que vier depois... Chegou nas quartas, parabéns, mas sem deixar de sonhar, porque... Cara, difícil, é quase impossível não pode ir lá com um não europeu ser campeão, Mas é um jogo. Cara, às vezes o problema é que não é só um jogo, né? O Mundial atual... Para passar de fase. Mas tem que ser muitos jogos perfeitos. Eu tô dizendo assim, eu concordo até as quartas, que eu cumpri o papel, e daí dali para frente é isso. É um jogo e aí, o que vier é lucro, porque então, é muito difícil. Assim, por isso, a partir do Arrascaeta, acho que, por exemplo, De La Cruz ontem fez um bom jogo também no Flamengo. O jogo do De La Cruz, ele não vai aparecer tanto para a torcida como aparece o jogo do Arrascaeta, porque o Arrascaeta é aquele jogador que faz gols. E geralmente... o Gerson jogou muito de novo. Então, você está tendo uma construção aí que vai fazer com que esse grupo... Estamos falando do Flamengo, porque eu acho que o Palmeiras também tem a mesma pretensão, que vai fazer com que esse grupo chegue no Mundial de Clubes almejando passar da primeira fase. Acho que o Flamengo tem tudo para passar da primeira fase. E aí depois, amigo, você vai para oitava de final, aí vamos ver o que acontece. É isso aí.
E, cara, minha solidariedade é o Rossi, porque assim, eu demorei a entender a qualidade do Rossi. A bola vai tão pouco no gol do Flamengo, ele aparece pouco. Agora, quando aparece, ele está concentrado, ele fez uma defesa no fim do jogo, dificílima, e ele participa muito da saída de bola, cara. E assim, ele tá bem encaixado no time, Rizek, cara. te falar, um jogador para chegar no time grande ele tem que ser bom tecnicamente. Isso acho que ninguém discorda, né? Só que a gente vê jogadores bons tecnicamente em times menores também. Que é aquele time, falando de goleiro, que vai um monte de bolas e tu faz 10 defesas, 15 defesas espetaculares, toma 1 ou 2 gols, mas fala assim, pô, não foi por causa do goleiro, se não fosse ele tinha sido mais. Mas o mais difícil, e é uma coisa muito subjetiva, né? E é difícil de mensurar, é essa questão mental. Porque, cara, goleiro de time grande é o goleiro de uma bola. Não e é ruim, porque imagina só, todos aqui praticam esporte, vai jogar tênis mesmo. Tu entrou lá, aqueceu, sacou, rebateu, aí tu fala, Rizek, senta lá que agora vai entrar outro. Tu fica meia hora sem tocar na bolinha. Aí tu entra para um match point. Pô, o cara fica às vezes sem tocar na bola, por isso que toda hora o goleiro vai lá, pega a bola do lado da trave, faz assim para ver como é que tá o grip da luva, molha um pouquinho, seca um pouquinho. E tu não tem ação. Daqui a pouco tu tem que fazer uma defesa que te exige reflexo, elasticidade, potência, precisão, sem ter tocado na bola 20 minutos. Não é fácil, cara. Então essa parte mental do goleiro do time grande é sensacional. Por isso que às vezes alguns não conseguem performar em alto nível. Não é porque pesa a camisa, não. É porque essa parte mental é difícil, cara. E é difícil de treinar, de mensurar. E, cara, ele tem muita qualidade na saída de bola mesmo. O Flamengo usa muito ele, cara. Ele é sóbrio como goleiro. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre esse vídeo. O Flamengo, né? Ele venceu o Grêmio, né? A gente já vimos aí a imprensa repercutindo. E esses 2 gols, né, foram tão importantes, né, para o Mengão, que ele se encontra agora em primeiro colocado na tabela do Brasileirão, né. E como foco ao Brasileirão, o Flamengo está indo muito bem, né, vamos dizer assim, né. Ele tem empatado com o Palmeiras, que também é um postulante a título aí, mas é isso. Se você analisar os últimos anos do Flamengo, o Flamengo sempre derrapa muito no começo, né, fica um pouco longe ali do pelotão lá de cima no começo. E depois, quando começa a engatar ali, entrosar o time, já é no finalzinho. Aí o Flamengo tem que correr atrás, né, de times que estão muito mais lá na frente, com muito mais pontos. E isso é muito complicado, porque o Flamengo tem que se desgastar muito, né, desgastar tanto na Libertadores, como na Copa do Brasil, do Brasileirão. Então, imagine que o Flamengo está no Brasileirão ali, com 10 pontos de vantagem, né. Ele vai focar 100% na Libertadores, né. E no Brasileirão ele vai conseguir poupar mais jogadores, né? Não é que ele vai entrar ali com um time muito reserva, ali, totalmente reserva, mas vai conseguir dosar mais porque está com um saldo mais positivo do que os outros. Entendeu? Então o Flamengo vai focar mais na Libertadores. Então o Flamengo precisa sim, né, abrir uma vantagem muito boa no Brasileirão, vencer os jogos aí, se possível vencer todos os jogos até o Super Mundial de Clubes, né? E aí vai abrir uma vantagem muito boa. E na Libertadores, aí começar a focar principal na Libertadores, né? Copa do Brasil vai ser o terceiro plano, né? O Flamengo pode botar até o time reserva completo aí para jogar na Copa do Brasil. Não é um campeonato muito importante. Paga bem, mas não é um campeonato tão importante que o Flamengo não vai visar tanto, né? Isso no Mundial a gente sabemos que é um campeonato ali, mas o Flamengo é arrecadar dinheiro, né? Vai ser muito difícil um time brasileiro, sul-americano ali, vencer de um time europeu, né? Que tem um potencial muito gigantesco, tem os melhores jogadores, tem folha salarial gigantesca, então o Flamengo é complicado vencer, mas nós também temos a expectativa, né? Se vencer vai ser um feito histórico, né? Que só o único time que vai conseguir fazer isso aí vai ficar um bom tempo aí sendo elogiado bastante pela mídia. Deixe seu comentário aqui, galera, sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.